Olá a todo mundo que está nos acompanhando, mais uma semana em que nós vamos estar nos reunindo com o nosso pequeno grupo e esta semana nós vamos estar estudando um pouco uma passagem muito importante no livro do profeta Abacuque. Na verdade, vamos meditar na oração que Abacuque fez ao Senhor, uma oração muito conhecida, que eu quero ler para você e logo nós vamos discutir um pouco sobre isso. Vou deixar algumas perguntas para que você possa discutir entre o seu grupo, para que vocês possam interagir, porque o pequeno grupo tem esse propósito, esse objetivo de nós interagirmos com o nosso grupo, de nós trocarmos ideia, de nós expormos as nossas ideias, tirarmos as nossas dúvidas. Você que é o facilitador do seu grupo, você precisa estar aberto para isso. Quando as pessoas tiverem as suas dúvidas, você precisa estar preparado para respondê-la. Por isso que nós precisamos nos preparar antes de participarmos do nosso pequeno grupo. Estude o livro de Abacuque, são apenas 3 capítulos, onde inicia com Abacuque fazendo um clamor a Deus, pedindo para que o Senhor ouça a oração dele, porque o povo de Judá havia se corrompido, havia desviado seu coração de Deus, e Deus trouxe a resposta para Abacuque, dizendo que enviaria o juízo para aquele povo, dizendo que o povo da Babilônia iria assolar os judeus naquela época. Foi algo muito triste, mas Abacuque recebeu aquela profecia, recebeu aquela visão do Senhor, e no final de tudo Abacuque cresceu na fé. No final de tudo, Abacuque saiu fortalecido, porque a força dele veio do Senhor. A mensagem central do livro de Abacuque é: o justo viverá pela fé. Eu quero ler o que está no capítulo 3 de Abacuque. Vamos ler 2 versículos, que são os 2 últimos versículos finais. Vamos ler os 3 últimos versículos finais do capítulo 3 de Abacuque, que diz assim. Algumas traduções possam estar diferentes, mas na minha, que eu estou aqui lendo para você agora, está escrito assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que as parreiras não dê uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigos para colher, mesmo ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. O que Abacuque aprendeu depois da visão que Deus deu para ele, de tantas coisas ruins que viriam por causa da desobediência do povo de Judá, Abacuque aprendeu com tudo isso que ele precisaria continuar confiando em Deus. Ele precisaria viver por fé, sabendo que mesmo trazendo Deus a resposta que Abacuque não esperava, porque Abacuque queria que tudo aquilo fosse transformado e mudado, que a situação do povo de Judá não fosse mais aquela, mas Deus enviaria o seu juízo ao povo, enviaria correção, e o povo sofreu as consequências da desobediência. Então, essa é a mensagem do livro de Abacuque, trazendo um resumo para você. Mas eu quero deixar algumas perguntas, como nós temos feito, para que você possa discutir com o seu grupo, porque a mensagem precisa ser aplicada, a mensagem precisa ser trabalhada com o contexto nosso, dos nossos dias. A mensagem precisa fazer sentido para nós hoje. Então, como fez sentido para Abacuque naquele tempo, naquele contexto, para nós hoje, olhando para o cenário mundial, as coisas que estão acontecendo, principalmente no ano de 2020 que estamos, tem trazido muitas aflições para muitas pessoas, muitas incertezas, muitas dúvidas, muitas pessoas com vontade de desistir, e nós precisamos nos posicionar como Abacuque. Foi isso que ele fez. Ele entrou na presença de Deus, clamou ao Senhor, ele foi um homem de Deus, ele procurou, buscou ajuda do Senhor. E as perguntas, elas vão ser as seguintes. A primeira delas: Abacuque, neste capítulo 3, no versículo 17 até o 19 que nós lemos, ele está dizendo que ainda que dê tudo errado, resumindo,
Todavia eu me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. A primeira pergunta vai agora. Qual é a sua motivação de buscar a Deus? Entendeu? Qual é a sua motivação? O que motiva você a buscar a Deus? Essa é a primeira pergunta que você pode fazer para o seu grupo para interagir. Será que a motivação que faz com que a gente busque a Deus é só quando tudo vai bem na nossa vida, é quando tudo está indo bem, quando nada está dando errado? Ou qual será que é a sua motivação? No caso de Abacuque, a motivação dele não eram as circunstâncias, porque elas não eram favoráveis. Mas Abacuque disse: todavia eu me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. E a segunda pergunta que eu quero deixar é muito fácil, mas é muito importante. Vai ser uma boa pergunta para você fazer para o seu grupo, porque estamos vivendo um tempo de crise mundial, várias coisas acontecendo. Então, você pergunte para o seu grupo: como é que você pretende sair desta crise? Como você vai estar quando essa crise passar? Porque Abacuque foi preparado por Deus para suportar a crise. No final do seu livro, ele diz que o Senhor é a minha força. Para nós também o Senhor precisa ser a nossa força. Agora, o que vai determinar, o que vai ser o fator determinante para as nossas vidas é de como nós vamos encarar essa crise, como nós vamos sair. Então a pergunta é essa: como você pretende ser depois dessa crise? Então fica duas perguntas para você discutir com o seu grupo. Leia o livro de Abacuque, são 3 capítulos, acredito que em 15 minutos você consegue ler todo, tem muita informação importante e vocês vão poder conversar, interagir, e eu tenho certeza que o seu pequeno grupo essa semana vai ser uma bênção. Fica essa mensagem para você, que Deus abençoe a sua semana e encorajem as pessoas a participarem pelo Zoom. Essa ferramenta precisa ser usada pela igreja. Tem sido bênção na vida de algumas pessoas, mas ainda tem mais pessoas que precisam ser alcançadas. Seja um facilitador, seja um encorajador, seja um Abacuque nesse tempo, seja um profeta de Deus e deixa o Senhor usar a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.